Olá a todos, aqui quem fala é a Nancy de Oliveira. Gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esta apresentação para todos os trabalhadores e todas as pessoas que frequentam o Centro Espírita Paulo Ortiz. Vamos falar hoje sobre o ambiente espiritual no lar. Como está o seu ambiente doméstico? Será que ele está conturbado, né? A família está desestruturada, as pessoas estão brigando, né? Estão provocando desavenças no ambiente doméstico, ou a família está bem, cada um respeita o próximo, né? Estão todos em harmonia. A família, enfim, está bem, vivendo de maneira pacífica, né? Dentro do lar. Então, que sentimento teríamos ao adentrar em sua casa hoje? Né? Se fôssemos visitar a sua casa, que sentimentos teríamos ao adentrar o ambiente espiritual do lar? Então, para falar sobre isso, eu escutei o programa Hora Espírita, que é um programa que é apresentado às segundas-feiras na Rádio Globo Noroeste Paulista, pelo José Antônio da Cruz. E essa fala dele a gente pode encontrar no YouTube, nesse canal que está aí embaixo, ok? Nesse link que segue aí. Quais são os comportamentos externos que temos com aqueles que vivem conosco no lar? Como que a gente se comporta diante das pessoas que convivem conosco no nosso lar? Com relação ao nosso mundo espiritual, ou seja, como que vivemos internamente? Quais são os nossos pensamentos diante da família? Quais são as atitudes geradas pelos nossos pensamentos? Cada um elegeu um clima espiritual para viver. Como estamos nos desenvolvendo nesse cenário que fomos convidados a desempenhar nosso papel? Como são nossos comportamentos no lar, tanto em pensamento quanto em atitude? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, os espíritos dizem o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer serem completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então, nós vemos que dentro da família nós podemos ter amigos e podemos ter inimigos, né? Pessoas que antipáticas a nós. Com relação aos fluidos, então, na Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, criações fluídicas, fotografia do pensamento, nós encontramos no item 13 este ensinamento, que os fluidos espirituais, eles são, falando de modo apropriado, a atmosfera dos seres espirituais. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, os fluidos espirituais são o veículo do pensamento. Eles, né, os fluidos, é que carregam esse nosso pensamento. No item 14, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, pelo pensamento e pela vontade, os espíritos podem, então, manipular esses fluidos, né? Fluidos espirituais. No item de 15, diz o seguinte: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os mesmos, ou seja, sobre os fluidos, né? Atuam, né? Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os mesmos, ou seja, os fluidos, como o som sobre o ar, né? Então, eles atuam
pensamento vai atuar sobre os fluidos. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então, os fluidos é que carregam os pensamentos dos espíritos. Pode-se, pois, dizer com toda verdade que em tais fluidos há ondas e raios de pensamentos, os quais se cruzam sem se confundir, como no ar há ondas e raios ou vibrações sonoras. Continuando, há mais. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como no espelho. O envoltório perispiritual é o nosso perispírito, não é? É aquele corpo espiritual, né? É o que une o corpo físico, o espírito, ao corpo físico. E os espíritos desencarnados estão com esse corpo semimaterial. Então, voltando a mais, o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como no espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Então, o nosso pensamento, ele fica fotografado em nosso perispírito. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações. Executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como em um quadro, tal como está em seu estado. Então, isso é muito sério. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma, como no livro, e ler o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Ela, ou seja, a alma, não pode ver aquilo que ainda não está no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons. No item 16, fala-se sobre a qualidade dos fluidos. Então, no mesmo capítulo 14 de A Gênese, de Allan Kardec. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comportam o grau da perfeição moral destes. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica dos fluidos espirituais, e por isso os assimila com facilidade, como a esponja se embebe de líquido. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se seus fluidos forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os eflúvios forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas, certas moléstias, doenças, né? Não tem outra causa senão esta, que é, então, a influência através dos fluidos que os espíritos desencarnados podem nos influenciar. Estamos encarnados. O termo psicosfera foi criado por André Luiz. Então, André Luiz, que no livro Mecanismos da Mediunidade, através da psicografia do Chico Xavier, o André Luiz, então, ele criou o termo psicosfera para designar o halo energético ou campo energético que envolve todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, onde se refletem os seus pensamentos e desejos. Reflete seu padrão psíquico, sua situação emocional e estado físico no momento. Aura é o halo luminoso, dinâmico e multicolorido que envolve e interpreta
o corpo físico, refletindo energicamente o modo íntimo da consciência encarnada, seus pensamentos, sentimentos e experiências. Então, essa psicosfera é esse halo de energia que nós temos em torno do nosso perispírito. E a gente pode pensar também como se fosse a psicosfera, como se existisse também, como existe, né, a psicosfera do lar. Então, em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Isso a gente encontra na Revista Espírita, né, de Allan Kardec, a Revista Espírita de maio de 1867. Então, existe uma psicosfera do nosso lar também, né, que é aquela atmosfera fluídica que fica ao lar. A psicosfera de cada um é o reflexo do clima espiritual que elegeu. A nossa sintonia pessoal, a qual é construída com base em nossas emoções, pensamentos, sentimentos e atitudes, determinam o que vamos a. Qual é a psicosfera do seu lar? Então, a gente pode ter uma visão material, que a sua casa é uma casa linda, maravilhosa, está tudo em ordem. Mas a visão espiritual pode ser totalmente avessa, totalmente o inverso disso aí. Pode estar totalmente destruído o seu lar, né? Então, qual é a psicosfera? Como que você vê isso, não é? Como fazer a limpeza espiritual do seu lar, do nosso lar? Através do Evangelho, né? O Evangelho no lar, ele melhora o nosso ambiente espiritual, ele é uma luz presente em sua vida, em nossas vidas. E a oração, ela deve ser sempre cultuada, sempre feita em nosso ambiente doméstico para a limpeza do lar. Com relação ao Evangelho no Lar, o André Luiz, Os Mensageiros, no livro Os Mensageiros, também psicografia do Chico Xavier, ele nos diz sobre os efeitos do Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar, ele melhora, né? Ele propicia uma melhoria do ambiente doméstico, o ambiente espiritual, o ambiente material também, né? O ambiente físico. Uma iluminação interior, ele provoca uma iluminação interior e uma defesa exterior. Essa defesa em relação a ataques, por exemplo, de espíritos mal intencionados. Então, é como se a gente fizesse uma cúpula através do Evangelho do Lar, no lar. É como se a gente tivesse colocado uma cúpula sobre o nosso lar e a gente tivesse essa proteção, uma proteção divina 24 horas. Então, nisso a gente deve, então, sempre fazer o Evangelho no lar, pelo menos uma vez. E aí a gente pode encerrar não, vamos falar aqui sobre uma comunicação, uma comunicação que foi dada por Emmanuel, nesse livro aqui, Luz no Lar, psicografia do Chico Xavier, que está no item 62 desse livro. Então, vamos ler isso aí, Paz em Casa. Jesus recomenda que venhamos a dizer, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus afeição do inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza.
Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animaliza. Então, não é para a gente se animalizar dentro do lar. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos ou desejamos com ansiedade a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. E a gente pode, então, concluir, dizendo que a mudança que queremos ver no mundo começa em nosso próprio lar. Então, agradeço a todos pela paciência, por me escutarem e pedimos que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada e um beijo a todos vocês, um beijo, um abraço para todos vocês. Até mais.